Olá, sejam bem-vindos ao projeto Visita Passada Educação. Hoje nós vamos resolver a primeira lista de exercícios sobre a Era Vargas, disponível no site do projeto. Mas se você chegou até esse vídeo por recomendação do YouTube, pausa o vídeo, tenta resolver a lista que vai estar disponível aqui no primeiro link da descrição e depois volta para o gabarito comentado. Fechou? Então vamos resolver as questões. Primeira questão. A Revolução de 1930 foi um marco na história política brasileira. Qual foi um dos principais resultados desta revolução? Opção A. A instituição da monarquia constitucional no Brasil. Opção B. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder, encerrando a Primeira República. Opção C. A criação do Plano Real para estabilizar a economia. Opção D. A implementação do regime militar, que durou até 1985. Se a sua resposta foi a letra B, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, encerrando a Primeira República, parabéns, você acertou. Mas agora vamos entender por que as outras opções estão erradas e por que a letra B é a certa. Na letra A, ele afirma que a Revolução de 1930 foi o marco da instituição da monarquia constitucional no Brasil. Esta opção está errada, pois a monarquia constitucional no Brasil ocorreu entre 1824, com a implementação da primeira Constituição Nacional, até 1889, com a promulgação da República no dia 15 de novembro. Mas vale ressaltar que a monarquia brasileira ela existe desde 1822, com a promulgação da Independência, evento que se estendeu entre 1822 a 1825, com o reconhecimento do Brasil independente após os fins das guerras, que se decorreram principalmente no Nordeste brasileiro, com o conflito da Bahia e de Pernambuco como destaque, mas também com o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, como forma de compensar os danos, entre aspas, que o país estava sofrendo após perder a sua colônia, entre muitas aspas, né? Como a gente já sabe que a letra B é a correta, vamos deixar ela para o final. Vamos para a letra C. Na letra C, ele diz que a Revolução de 1930 marcou a criação do Plano Real para estabilizar a economia. Para entender essa opção, você precisaria saber o que foi o Plano Real. E contextualizando de forma muito rápida, foi uma política de governo implementada no ano de 1994 pelo governo de Itamar Franco, sendo que, na época, o seu ministro da Economia era Fernando Henrique Cardoso, FHC. Muitas pessoas confundem que FHC implementou o Plano Real em seu governo, pois Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente posteriormente, mas essa eleição foi consequência do sucesso do Plano Real, que mudou a economia brasileira. Então, quando a afirmativa diz para estabilizar a economia, sim, o Plano Real estabilizou a economia, implementando o real e quebrando aquele ciclo de hiperinflação que decorreu no país ao longo da década de 1980 e o início da década de 1990. Mas esse plano ele não está contextualizado com a Revolução de 1930. Vocês podem ver que ele ocorreu em 1994, 64 anos após a Revolução. E embora a opção C diga uma afirmativa verdadeira, ela não está contextualizada com a nossa pergunta, que é referente à Revolução de 1930. Por isso, ela está errada. Indo para a nossa última opção, na D, a questão fala que a Revolução de 1930 marcou a implementação do regime militar que durou até 1985. Na opção D, ela está errada, pois o regime militar, que começou em 1964... Calma aí que ficou muito feio, vamos arrumar isso aqui. O regime militar começou em 1964. Melhorou um pouquinho, mas esse golpe marcou a deposição do presidente João Goulart. Apenas ao olhar para a data, 1964, podemos observar que se passaram 34 anos desde a Revolução de 1930. Então, o golpe militar de 64 muito provavelmente não ia ter relação com o regime militar. Mas o que foi esse regime militar de 64? Foi um golpe de Estado realizado pelas Forças Armadas na noite do dia 31 de março até a madrugada do dia 1º de abril, na qual os militares
financiados pela elite e apoiados em grande parte pela população, removeram à força o então presidente João Goulart, instaurando uma ditadura militar, o regime militar, que durou de 1964 até 1985. Ah, mas professor, eu preciso saber todas essas datas, olha quantos números você colocou aí na tela. Não, você não precisa saber essas datas, mas se você observar, poderíamos ter resolvido essa questão apenas com as datas, sem saber o contexto do que foi a monarquia constitucional, o plano real ou o regime militar. Se você soubesse que as monarquias constitucionais, o Império Brasileiro, ocorreu ao longo do século XIX, iria conseguir identificar que um evento que ocorreu ao longo do século XX não teria relação. E nessa mesma lógica, poderíamos entender que eventos que ocorreram 64 anos depois ou 34 anos depois também não teriam uma relação direta com a Revolução de 1930. Mas afinal, o que foi a Revolução de 1930? A resposta para a nossa pergunta está na letra B, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, encerrando a Primeira República. A Revolução de 1930 foi um movimento político que culminou na deposição do presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, o presidente que havia sido eleito para suceder Washington Luiz. Com isso, Getúlio Vargas assumiu o poder, dando início a um novo período político no Brasil e encerrando a Primeira República, marcado pelo domínio das oligarquias cafeeiras, assim como a nossa opção está dizendo. Logo, o nosso gabarito é a letra B. Agora vamos passar para a questão número 2. Na número 2 eu vou fazer um pouco diferente. Vou fazer a questão direto junto com vocês e aí nos comentários eu peço que vocês deixem o que vocês preferem. Se eu faço a questão, deixo um tempinho para vocês responderem ou se eu vou direto resolvendo tudo. Fechou? Vamos lá. Número 2. Durante o governo de Getúlio Vargas, o Brasil passou por diversas transformações políticas, econômicas e sociais que moldaram significativamente a sociedade brasileira da época. Sobre esse período, assinale a alternativa correta. Opção A. A consolidação das leis de trabalho, CLT, criada em 1943, estabeleceu direitos trabalhistas como salário mínimo, férias anuais remuneradas e diversas regulamentações da jornada de trabalho de 8 horas diárias. Bom, de cara, a letra A ela já parece muito promissora. Durante o período do Estado Novo dentro do governo de Getúlio Vargas, lembrando que o Estado Novo é o recorte de 1937 a 1945, que é quando Vargas dá o golpe em cima dele mesmo, rasgando a Constituição de 1934 e promulgando a Constituição de 1937, tornando o seu governo oficialmente numa ditadura, num governo autoritário, né? Não que desde 1930 Vargas já não tivesse esse viés autoritário, mas ele se consolida como um ditador em 37. Tanto que nós vamos ter outros eventos, a Revolução de 32, que vão tentar voltar com a democracia no país, o republicanismo, mas Vargas se consolida o ditador em 37. E a partir desse Estado Novo, de fato, houve um foco maior nas relações de trabalho, né, na criação de leis trabalhistas que, de fato, estabeleceram os direitos de salário mínimo, férias remuneradas e todos esses direitos da CLT que nós temos até hoje, que nós amamos. Tudo graças ao Papai Vargas, que era conhecido como o pai dos trabalhadores e a mãe dos ricos. Bom, de fato, a CLT ela fez um avanço significativo na legislação social brasileira, então a letra A é muito promissora. Eu vou deixar ela guardadinha aqui no nosso bolso, vamos marcar aqui do lado e vamos ver a letra B. O Estado Novo, de 1937 a 1945, bem o que eu disse aqui, foi um período de descentralização do poder e ampliação das liberdades democráticas. Ora, eu acabei de explicar o porquê que a letra B estava errada. Bom, o Estado Novo, como eu disse anteriormente, foi de 1937 a 1945, se caracterizou pelo aumento do poder, a centralização do poder na figura de Vargas, pelo autoritarismo que foi promulgado com a Constituição de 1937, que rasgava a Constituição de 1934, em uma tentativa de voltar com a República no Brasil. A Constituição de 34 planejava que Vargas promovesse uma nova eleição após um mandato de 4 anos, dando continuidade ao regime republicano. Em 37, Vargas rompe com essa ideia e implementa de fato a sua ditadura, que vinha sendo... Vargas já estava no governo desde 1930, mas não se caracterizava como uma ditadura propriamente dita, embora fosse lá, o pessoal gosta de chamar de uma ditadura escondida, né, entre os panos. Então, quando a opção diz
descentralização do poder? Não, isso aqui está errado. Houve uma centralização do poder e uma limitação. Será que sai? Limitação. Ai, quase que não saiu. Estou aprendendo a escrever com isso aqui ainda. Mas não houve uma ampliação de liberdade democrática, foi justamente o contrário. Houve uma restrição dessa liberdade democrática. Então a nossa letra B, ela está incorreta. Letra C. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento de apoio ao governo de Getúlio Vargas e buscava consolidar as reformas implementadas durante o seu governo. Bom, de cara a letra C está errada, que a Revolução Constitucionalista de 1932, como eu disse mais cedo, ela não foi um movimento de apoio a Getúlio Vargas. Pelo contrário, ela foi um movimento de oposição, em que via Getúlio Vargas como um golpista, em 1930, que assumiu o poder sem uma base legal e exigia a promulgação, a realização de uma nova eleição no país, a realização de uma nova Constituição que de fato, São Paulo, apesar de ter perdido esta guerra civil que se instaurou em 1932, houve uma guerra civil no país entre São Paulo e o governo federal, comandado por Getúlio Vargas, mas que, apesar de ter perdido a guerra, conseguiu que uma nova Constituição fosse promulgada, que foi a Constituição de 1934. Mas que essa Constituição ela foi rasgada em 1937 por Vargas, que de qualquer forma implementou o seu Estado Novo. Ela continua dizendo assim, e buscava consolidar as reformas implementadas durante seu governo, reformas de Vargas implementadas. Não, pelo contrário, ela queria dar continuidade com a República Brasileira, com o sistema democrático que era vigente na chamada Primeira República. Então, não. A letra C ela está errada. Na letra D, nós vamos ter o seguinte. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas promoveu a liberdade de imprensa e o pluralismo político. Negativo. A letra D ela está incorreta. Vargas não promoveu uma liberdade de imprensa. Ele implementou o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda. Muito famoso, o DIP, controlava as informações que eram vinculadas na mídia, nos jornais, nos rádios, nas revistas, nas músicas, peças de teatro. Todo meio de comunicação com o público era controlado, era restringido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Era censurado. Essa era a palavra que eu estava procurando. Ele era censurado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. E como a gente viu mais cedo, Vargas não estabeleceu no Estado Novo pluralismo político. Ele encerrou com os partidos políticos e centralizou o poder na sua figura. Vargas era o Estado. Vargas era o Brasil. Então, o nosso gabarito, de fato, é a letra A. Vamos para a próxima questão. Na número 3, ele diz assim: em 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto em um golpe militar organizado pelas forças políticas civis e militares. Em seguida, iniciou-se um processo de desmontagem da censura do Estado Novo. Em 18 de setembro de 1946, foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte. Em nome dos princípios liberais, foi permitido que se criassem condições favoráveis à entrada e saída de capital estrangeiros. A Constituição de 1946 estabeleceu a democracia como regime político, restituindo a divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Reconheceu o voto secreto e universal para maiores de 18 anos. Preservou a legislação trabalhista e manteve o controle dos sindicatos pelo governo. Dentre as contradições que, de certa forma, explicam a deposição de Getúlio Vargas, depois dos seus 15 anos ininterruptos de poder, podemos apontar: letra A. O envio da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para lutar contra o totalitarismo num país em plena ditadura. Bom, a opção A é bem promissora, porque quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e enviou a Força Expedicionária Brasileira para lutar contra a Alemanha e a Itália, de fato, o Brasil vivia em uma ditadura, que era o Estado Novo. O Brasil vai declarar guerra contra a Alemanha em 31 de agosto de 1942. Mas a Força Expedicionária Brasileira ela só vai ser enviada em julho de 1944.
Mas, de qualquer forma, lembrando que o Estado Novo de Getúlio Vargas é de 37 a 45. Então, todos esses eventos aqui, da declaração de guerra ao envio das tropas, está dentro do Estado Novo, que é uma ditadura. O Estado Novo ele era uma ditadura. Então, o envio da Força Expedicionária Brasileira para lutar contra um totalitarismo em plena ditadura, de fato, foi uma contradição que já era esperada pelo governo Vargas e se concretizou. Foi usada contra Vargas para derrubá-lo de seu poder. Mas antes de marcar a opção como certa, vamos ver as outras opções e entender se elas estão erradas e o porquê. Letra B. Está relacionada com a deposição de Vargas a abertura política e as atitudes mais liberais intrinsecamente engendradas no aparato do Estado Novo desde a sua implantação? Não, é justamente o que a gente vem dizendo em quase todas as questões. Não houve uma abertura política no governo do Getúlio Vargas no Estado Novo. E não houve também atitudes liberais. O Estado Novo, mais uma vez, ele é marcado pela centralização do poder na figura de Vargas. Ele é marcado pelo autoritarismo, a repressão pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, nos jornais, rádios, música, teatro, livros. É uma censura e centralização do poder. Então, essa opção ela está completamente equivocada. Então, não temos como resposta a letra B. Letra C. Explica a deposição de Getúlio Vargas a preservação de uma legislação trabalhista, ao lado de um apoio incondicional e irrestrito à burguesia industrial e ao capital estrangeiro. Bom, essa preservação de uma legislação trabalhista ela não foi motivo para a deposição de Getúlio Vargas. Inclusive, pelo contrário, ela promoveu a política do queremismo, um movimento gerado pelos trabalhadores que buscavam a permanência de Vargas no poder, justamente pela legislação trabalhista. Durante a Primeira República, que vem de 1889 até 1930, deixa eu anotar aqui para ficar mais fácil de visualizar. 1889, aqui escreve? Não, aqui não escreve. Até 1930. A Primeira República ela foi marcada por um esquecimento da classe trabalhadora. Então, Vargas, ao promulgar a CLT e todos os direitos trabalhistas, com férias remuneradas, jornadas de 8 horas de trabalho, 13º, todos esses direitos trabalhistas geraram nos trabalhadores uma segurança. Vargas era visto como uma segurança, que, apesar de viverem em uma ditadura, a democracia que eles conheciam anteriormente não garantiu esses mesmos direitos a eles. Portanto, o movimento do queremismo queria a manutenção de Vargas no poder, porque Vargas era sinônimo de uma qualidade de vida que antes eles não tinham. Então, você falar que a legislação trabalhista explica a deposição de Vargas, não, isso está errado. E a questão continua, ao lado de um apoio incondicional e irrestrito à burguesia industrial. Não. Quando eu disse mais cedo aquela brincadeira sobre o papai Vargas, ele de fato ele era conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. Por quê? Vargas ele trabalhava de uma forma, dentro de uma balança, de uma forma bem equilibrada. Naturalmente, o objetivo final dele era a manutenção do seu governo, mas ele sempre dialogou com todos os lados, a classe trabalhadora e a classe da elite, a burguesia, com o objetivo de atender desejos particulares e agradar ambos os grupos, mas sempre objetivando a manutenção do seu governo. Então não houve um apoio irrestrito à burguesia industrial e nem ao capital estrangeiro. Vargas, no período de Vargas, vai ter o processo de industrialização, que vai ser justamente o que firmou a posição brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vai ser o investimento dos Estados Unidos na industrialização brasileira com a construção da CSN, a Siderurgia Nacional, a Companhia da Siderurgia Nacional, que foi construída no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, ali em Volta Redonda. Portanto, valorizando a produção nacional de objetos industrializados nacional e não ao capital estrangeiro. Então, a opção C ela também está errada. Letra D. Explica a deposição de Vargas
a aliança com o Partido Integralista, de extrema esquerda, ao mesmo tempo em que o apoio à campanha da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Vamos lá, essa questão aqui está completamente trocada. A aliança com o Partido Integralista. Vamos lá. O Partido Integralista, ele não era de extrema esquerda. O Partido Integralista, ele era de extrema direita. Ele era um movimento fascista no Brasil. Era o braço do fascismo aqui no Brasil. Então isso aqui, errado. Completamente errado. E a questão continua. Ao mesmo tempo que o apoio à campanha da Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, ANL, era um movimento de esquerda considerado comunista, e Vargas não apoiava a ANL. Vargas caçava e reprimia os movimentos que eram considerados comunistas, principalmente após a chamada Intentona Comunista de 1935. Então não, Vargas não tinha ligação com a ANL. E dessa forma, a letra D ela também está errada, marcando a nossa letra A como o gabarito da nossa questão. Número 4. Sobre a política econômica durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, na era Vargas, assinale a alternativa correta. Letra A. Inspirados nos modelos políticos da União Soviética, a URSS, Vargas organizou o seu novo governo em torno de ideologias comunistas europeias. Olhando assim, até parece que eu fiz de propósito, ligando as questões anteriores, mas não, foi pura coincidência. Quando a opção diz que Vargas organizou seu governo em torno de ideologias comunistas europeias, essa opção ela está totalmente errada. Como a gente disse na opção anterior, Vargas, principalmente após a Intentona Comunista de 1935, rompeu completamente com qualquer ideologia comunista que passou a ser perseguida e classificada como ilegal no país, resultando na perseguição da ANL, a Aliança Nacional Libertadora, um movimento de esquerda e classificado como comunista, que foi posto na ilegalidade e sofreu forte censura e repressão política. Portanto, finalmente, a nossa letra A ela não é o nosso gabarito. A letra B diz o seguinte: sobre as políticas econômicas durante o Estado Novo, manteve a estrutura democrática e incentivou a participação popular de diversos setores, especialmente dos trabalhadores urbanos, sua principal base eleitoral. Ora, que palavrinha é essa que nós temos aqui? Estrutura democrática no Estado Novo? Negativo. O Estado Novo se caracterizou por um governo centralizado no poder de Vargas. Era um governo autoritário, não era democrático. E se caracterizou por uma ditadura, dissolvendo o Congresso Nacional e extinguindo a existência de partidos políticos. Portanto, Vargas não poderia ter uma base eleitoral, pois não haviam eleições. Então, a nossa letra B, ela também está errada. Na letra C, ele diz o seguinte: as políticas econômicas do Estado Novo deu continuidade ao regime democrático já existente, mas direcionou os esforços políticos para o distanciamento do Brasil em relação ao comunismo promovido pela União Soviética. Isso aqui é uma pegadinha, porque você que já está ligado na questão da ANL, que foi banida após a Intentona Comunista de 1935, vai achar que essa opção ela está correta. Mas, vamos lá. Deu continuidade ao regime democrático já existente. Não, a gente sabe que o Estado Novo ele é um regime ditatorial centralizado na figura de Vargas. É um regime autoritário cuja repressão política e dos direitos de liberdade de expressão foram censurados. Então não, continuidade ao regime democrático não, já está errado aqui. Agora, direcionou os esforços políticos para o distanciamento do Brasil em relação ao comunismo promovido pela União Soviética. Não foi uma política econômica do Estado Novo promoveu um distanciamento da União Soviética, mas, de fato, Vargas promoveu um distanciamento das políticas comunistas. Hoje você vai sair daqui careca de saber que o Estado Novo foi uma ditadura. Na letra D, ele diz o seguinte: sobre as políticas econômicas do Estado Novo, foi implementado um aparato jurídico caracterizado pela censura e pela concentração do poder político, inspirados em regimes autoritários europeus.
É isso, esse é o nosso gabarito, letra D. Mas tem um detalhe nessa questão. De fato, não tem nem como questionar. O Estado Novo ele é caracterizado pela censura e a concentração do poder político, é o que a gente vem falando aqui desde a primeira questão. Mas agora, inspirado em regimes autoritários europeus, isso é um debate dentro da academia. Tem um livro do historiador João Bertonha sobre o integralismo brasileiro. Ele vai discordar um pouquinho de que Vargas ele deve ser classificado como fascista. E aí, quando ele diz inspirado nos regimes autoritários europeus, as pessoas fazem a ligação direta com o fascismo italiano ou o fascismo nazista. Mas João Bertonha diz que Vargas ele não era necessariamente um fascista. Um autoritário, sem sombra de dúvidas, um ditador, sim. Mas um fascista, ele questiona. E aí fica a recomendação de leitura. O Integralismo Brasileiro, de João Bertonha. Leia e tire as suas próprias conclusões. É a melhor coisa que você faz. Próxima questão. Número 5. No decorrer do século XX, a República Brasileira passou por várias experiências políticas que influenciaram e redefiniram sua estrutura até então democrática. Em 1937, o então presidente, Getúlio Vargas, realizou um autogolpe que instalou o período conhecido como Estado Novo, marcando uma nova fase da história republicana. A respeito desse período, é correto afirmar que a questão vem seguindo justamente com a linha que a gente veio conversando até então. Na letra A, ele diz o seguinte: inspirado nos modelos políticos da União Soviética, Vargas organizou seu novo governo em torno de ideologias comunistas europeias. Bom, como a gente já veio conversando aqui nas questões anteriores, Vargas ele perseguiu a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, a partir da então intentona comunista de 1935. Vargas ele não teve o seu governo inspirado nos moldes políticos da União Soviética e muito menos ideologias comunistas. O Vargas ele perseguiu ideologias comunistas ao longo do seu governo do Estado Novo. Então não, a letra A ela está errada. Letra B. Manteve a estrutura democrática e incentivou a participação popular de diversos setores, especialmente dos trabalhadores urbanos, sua principal base eleitoral. Manteve a estrutura democrática é o que estava errado aqui. Manteve a estrutura democrática. O Estado Novo não teve democracia. Não existiu uma estrutura democrática porque não tinha voto. Era um governo ditatorial. Vargas rasgou a Constituição de 1934, que exigia a promulgação de uma nova eleição, que aí sim daria continuidade com um regime democrático, um regime republicano, mas, ao invés disso, ele criou a Constituição de 1937 e se deu um autogolpe, como diz aqui no início da questão. Vargas realizou um autogolpe. Ficou torto aqui, calma aí. Realizou um autogolpe e instaurou o Estado Novo. Então não, a nossa letra D ela também está errada. Mas tem uma outra questão aqui na letra D. Sua principal base eleitoral. Não havia base eleitoral na ditadura de Vargas. Então, é outro ponto a se atentar. Letra C. Deu continuidade ao regime democrático já existente, mas direcionou os esforços políticos para o distanciamento do Brasil em relação ao comunismo promovido pela URSS. Mais uma vez, quando ele diz que deu continuidade com o regime democrático, a gente já vai saber que a questão está errada. Isso não aconteceu. O Estado Novo se caracteriza por um regime centralizador de poder na figura de Vargas. E aí, quando ele continua dizendo, mas direcionou os esforços políticos para o distanciamento do Brasil em relação ao comunismo promovido pela URSS. Apesar do Estado Novo, apesar de Vargas desenvolver uma política anticomunista, não era uma política externa do Brasil fazer um combate ao comunismo da URSS. O Vargas ele direcionou o Brasil para um lado interno. O objetivo de Vargas no Estado Novo era desenvolver a indústria nacional brasileira. Então não havia uma política externa de combate tal qual os Estados Unidos promoveu durante a Guerra Fria, que também é um evento que vai ser posterior ao regime de Vargas, do seu primeiro, do período da era Vargas, né? Então não havia essa política interna de anticomunismo. A letra C ela também está errada. Só sobrou para a gente a letra D, vamos entender por que ela está certa.
Foi implementado um aparato jurídico caracterizado pela censura e pela concentração do poder político, inspirados nos regimes autoritários europeus. É isso, nosso gabarito. O Estado Novo ele foi caracterizado por um aparato jurídico caracterizado pela censura. Sim, nós temos o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurou músicas, filmes, rádios, programas de rádios. Naquela época, a televisão não era popularizada no Brasil, o programa de rádio era mais difundido. Jornais, periódicos, revistas. O Estado Novo ele se caracterizou por uma censura estatal forte. E aí, na segunda parte, quando ele diz inspirado em regimes autoritários europeus, Vargas era uma ditadura, mas existe sim um debate historiográfico se Vargas ele era fascista ou não, conforme a gente já debateu mais à frente. Mas, de qualquer forma, era um governo autoritário, assim como os europeus. Então, sim, esse letra D é o nosso gabarito para a questão número 5. Próxima questão, número 6. Getúlio Vargas governou o Brasil por um longo período, tendo seu governo forte impacto na história da política brasileira. Assinale a alternativa correta a respeito de como chegou ao poder em 1930. Letra A. Apoiado pelo Rio Grande do Sul e pela Paraíba, foi eleito, por uma grande margem de votos, presidente da República nas eleições de 1930. Bom, quando a questão ela começa falando que foi apoiado pelo Rio Grande do Sul e pela Paraíba, em parte está certo, mas tem que acrescentar aqui Minas Gerais, que também apoiou a candidatura de Vargas em 1930. Porém, Vargas ele não foi eleito. Ele perdeu a eleição de 1930 quando se candidatou pela Aliança Liberal. Portanto, a letra A está errada. Letra B. Ele tomou o poder em 1930 apoiado pela Aliança Renovadora Nacional e pela Ação Integralista Brasileira e recebeu grande ajuda em armas, recursos e apoio logístico dos governos da Alemanha e do ditador português Antônio de Oliveira Salazar, em que se inspirava. A opção B ela está errada. Por quê? Ambos os movimentos da ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, e pela AIB, a Ação Integralista Brasileira, são movimentos que surgiram ao longo da década de 30, posterior ao golpe de 1930, ou Revolução de 1930. E quando a questão diz que recebeu grande ajuda em armas e recursos e apoio logístico da Alemanha e do ditador português Salazar, não existe uma bibliografia que trabalhe com essa teoria. A bibliografia historiográfica que nós trabalhamos é de que a Revolução de 1930, ou o golpe de 1930, ele foi essencialmente interno. Foi um apoio, recebeu apoio militar e político de grupos internos que se encontravam insatisfeitos com as oligarquias dominantes da Primeira República, o movimento da política do café com leite. E Vargas rompe com esse movimento, estabelecendo o seu golpe. Vamos dar uma olhada na letra C. Getúlio Vargas liderou um movimento revolucionário em 1930 que depois João Pessoa, eleito presidente nas eleições de 1930. Bom, como a gente conversou na letra A, quem venceu as eleições de 1930 não foi João Pessoa, foi Júlio Prestes. João Pessoa, inclusive, era vice-candidato de Vargas e que foi assassinado em julho de 1930. Então, a nossa letra C ela está errada. Na letra D, eles dizem o seguinte: Vargas liderou a Revolução de 1930, que depois o presidente Washington Luiz rompeu o domínio político das oligarquias mineira e cafeeira. Muito bom. Embora Júlio Prestes tenha vencido as eleições de 1930, ele ainda não havia assumido o cargo, e quem era o presidente na época era, de fato, Washington Luiz, que foi deposto pela Revolução de 1930, rompendo a política do café com leite e com as oligarquias que se alternavam no poder, marcando assim a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Então, a nossa letra D é o gabarito da nossa questão. Mas ficou faltando a letra E. Vamos entender por que ela está errada. Getúlio Vargas, com grande apoio popular, fechou o Congresso Nacional e, no início de 1930, decreta um novo regime político, o Estado Novo. Bom, a gente já tem alguns erros, né? O Estado Novo ele não é de 1930, ele é de 1937, decretado 7 anos após, porque quando Vargas assume o poder em 1930, ele assume um governo provisório,
Quando eu tinha dito lá no início da lista, a ditadura às escondidas, não era uma ditadura de fato. O discurso que era feito era que a democracia ela iria continuar, que as eleições iriam ser. Eleições essas que não vieram e resultaram na Guerra Civil de 1932, a chamada Revolução Constitucionalista Paulista, que conseguiu, apesar da derrota frente ao governo do Estado, ao governo de Vargas, governo federal, conseguiu fazer com que uma nova Constituição fosse promulgada, tanto que é uma revolução constitucionalista, ela está defendendo uma nova Constituição que convocasse novas eleições. E aí surge a Constituição de 1934. Mas Vargas, em 1937, vai rasgar a Constituição de 1934 e implementar a Constituição que ficaria conhecida como Polaca, que é a Constituição de 1937, instaurando de fato o Estado Novo. E é um detalhe importante também, nesse momento de 1930, Vargas não fechou o Congresso Nacional, nesse momento. Então, a questão ela diz aqui, no início de 1930. Então, não, isso deixa errado. Posteriormente, Vargas viria a fechar o Congresso, mas nesse momento não. Então, a nossa letra E está errada. Número 7. Durante a Era Vargas, de 1930 a 1945, o Brasil passou por profundas transformações políticas, econômicas e sociais. Nesse período, Getúlio Vargas adotou diferentes políticas para promover o desenvolvimento industrial e fortalecer o seu poder no governo. Um dos marcos dessa época foi a criação de instituições e legislações voltadas para a organização do trabalho e o controle dos movimentos operários. Entre as ações do governo Vargas relacionadas ao tema, destaca-se a consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, de 1943. Diante desse contexto, qual das alternativas a seguir melhor expressa os objetivos centrais da CLT e as estratégias de Getúlio Vargas para manter o controle sobre as massas trabalhadoras? Letra A. A CLT tinha como principal objetivo garantir o controle do governo sobre os sindicatos, ao mesmo tempo em que fornecia benefícios mínimos aos trabalhadores para reduzir as tensões sociais e impedir a organização de movimentos sindicais independentes. Perfeito. A nossa letra A ela está perfeita e é com certeza o nosso gabarito. Já vou até marcar. Vou nem deixar no bolso. A CLT tinha como principal objetivo garantir o controle sobre os governos, sobre os sindicatos. Sim. A CLT, ela, apesar de ter consolidado os direitos como salário mínimo, férias remuneradas, 8 horas diárias de jornadas de trabalho, se caracterizando assim como benefícios mínimos aos trabalhadores, ela também promoveu um controle estatal sobre os sindicatos. Os sindicatos eles estavam subordinados ao Ministério do Trabalho e qualquer movimento independente, qualquer movimento sindicalista independente seria reprimido pelo Estado. Então, a classe trabalhadora, a partir da consolidação das leis do trabalho durante o governo Vargas, estaria sob controle do governo, sob o controle do Estado. Então, sim, a letra A ela está correta. Letra B. Vamos entender por que o resto agora está errado. Eu odeio quando a letra A é o gabarito porque fica chato. Mas vamos lá. Letra B. A CLT foi criada com o objetivo de eliminar a intervenção estatal nas relações de trabalho, permitindo aos trabalhadores maior liberdade para organizar sindicatos independentes sem a influência do Estado. A letra B é exatamente o contrário do... A letra B é exatamente o contrário do que eu acabei de falar. Ela está errada justamente porque as leis trabalhistas não davam liberdade para os sindicatos se organizarem. Muito menos ser criada com o objetivo de eliminar a intervenção estatal nas relações de trabalho. Ela intensificou essas relações, subordinando os sindicatos ao Ministério do Trabalho. Então não, a nossa letra B ela está completamente equivocada. Vamos ver o erro da letra C. A consolidação das leis de trabalho foi uma iniciativa exclusivamente voltada para atender às reivindicações do movimento operário, com o objetivo de fortalecer os sindicatos e promover a independência da classe trabalhadora em relação ao governo. Mais uma vez, a opção vem falando em promover independência da classe trabalhadora e fortalecer os sindicatos. Não, as CLTs, ela subordinava os sindicatos ao Estado. Embora aqui no início aqui ele fale
atendendo... atender às reivindicações do movimento operário. De fato, essa parte aqui estaria certa, né? Atendeu às reivindicações do movimento operário, dando os direitos trabalhistas, mas não fortaleceu os sindicatos, muito menos ter dado independência a eles. Então, o erro é o mesmo da letra B. E na letra D, nós vamos ter a criação da CLT visava incentivar a livre negociação entre patrões e empregados, estabelecendo um regime de mercado livre sem a intervenção estatal nas questões trabalhistas e sem a regulamentação dos direitos dos trabalhadores. Então, sem a intervenção estatal, a gente já sabe que está errado, e sem regulamentação dos direitos dos trabalhadores, a gente também já sabe que está errado. Mas o que a gente ainda não conversou foi sobre isso aqui, ó. Visava incentivar a livre negociação entre patrões e empregados. Negativo. A CLT, ela estabelecia regulamentações controladas e estabelecidas pelo Estado para garantir aos trabalhadores os seus direitos. Então não havia livre negociação de o patrão escolher quantas horas o funcionário iria trabalhar, se ele iria receber o salário X ou Y, havia um salário mínimo que ele deveria receber. Então ele não poderia fugir a essas regras, o patrão não poderia fugir a essas regras, então não havia uma livre negociação. A opção D está errada. Próxima questão, número 8. Ela é bem pequenininha, então vamos fazer direto. O movimento político e ideológico criado na década de 1930 pelo escritor e teólogo brasileiro Plínio Salgado recebeu a influência do fascismo e apresentava, entre os seus objetivos, o combate ao comunismo. Ficou conhecido como: letra A, tenentismo; letra B, integralismo; letra C, ação católica; letra D, centro Dom Vital; letra E, Deus, pátria e família. O movimento de Plínio Salgado foi, de fato, o integralismo, que se caracterizou por uma política ideológica inspirada no fascismo italiano, que vai surgir na década de 30, mas pós a Revolução de 1930, o golpe de Vargas de 1930, e pregava valores nacionalistas, autoritários, anticomunistas e religiosos. O seu lema era Deus, pátria e família. Então, quando a opção E diz aqui Deus, pátria e família, se trata de uma pegadinha, porque está fazendo referência ao integralismo, ao movimento de Plínio Salgado, mas não era o nome do movimento. Então agora a gente já sabe que a letra E ela está errada por esse motivo. Na letra A, nós temos a resposta como tenentismo. O tenentismo ele foi um movimento político e militar que surgiu na década de 1920, protagonizado por jovens oficiais do Exército, os tenentes. E eles defendiam mudanças, reformas da política, reformas políticas e reformas sociais. A sua principal pauta era a defesa do voto secreto e o combate à corrupção. E eles não apresentavam nenhuma característica de movimentos fascistas ou ideologias de combate ao comunismo, tal qual o integralismo de Plínio Salgado apresentava. Então não, o tenentismo não tem nada a ver com isso. Letra C. O que foi a Ação Católica? Foi, de fato, um movimento da Igreja Católica que visava a organização dos fiéis na vida social e política, mas não tinha nenhum caráter fascista nem movimento político partidário. O seu foco era a evangelização e o fortalecimento dos valores cristãos, sem vínculos com a ideologia do integralismo ou anticomunismo. Então não. A letra C, ela está incorreta. E na letra D, nós temos o Centro Dom Vital, que foi uma organização católica fundada por Jackson Figueiredo, mas não tinha nenhuma ligação com o fascismo ou o combate ao comunismo. Era um movimento, uma organização de pensamento cristão e conservadora, mas não tinha relação com essas ideologias internacionais. Então, não. A letra D ela está errada. A 8, o nosso gabarito é, de fato, letra B, integralismo. A essa altura do campeonato, o vídeo ele já está ficando um pouco longo. Se você tem alguma sugestão de como poderiam ser os modelos de vídeo, deixe aqui nos comentários. Como esse é o primeiro vídeo do projeto Visita ao Passado Educação, a sua opinião, o seu comentário ele é sempre muito bem-vindo e muito importante. Vai fazer toda a diferença para melhorar e construir o canal conforme seja de agrado a todos, o interesse de todos, até porque o objetivo
é passar conhecimento de forma gratuita e de qualidade. Então, saber como vocês querem que o conteúdo seja, mais ou menos, como que as resoluções de questões sejam formuladas, é muito importante para o desenvolvimento do projeto. E, claro, o número de questões. O vídeo ele tem 10 questões, com certeza já passou de meia hora de gravação, então o vídeo deve ter em torno de 40 minutos, talvez 45 minutos, o que torna o vídeo relativamente grande, talvez massivo e cansativo para algumas pessoas. Eu estou com uma proposta de reduzir a lista, trazer apenas 5 questões, e aí o vídeo não teria muito mais do que 20 minutos. Acredito que vai ser um tempo melhor. Dito isso, vamos finalizar a lista, a gente já está no finalzinho. Questão número 9. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, completou 80 anos em 1º de maio de 2023, quando o presidente Tananã assinou a nova legislação em 1943. Talvez nem ele medisse a importância histórica da decisão, mas seu ato, na esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, organizou uma série de normas constitucionais que regem até hoje a relação entre trabalhadores e empregados no Brasil. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. O que essa questão quer saber? Que a gente responda quem foi o presidente que assinou a consolidação da CLT em 1943. Na letra A, ele diz que foi o Café Filho. Na letra B, João Goulart. Na letra C, Jânio Quadros. Na letra D, Getúlio Vargas. Na letra E, Juscelino Kubitschek. Bom, ficou meio quebradinho aqui a questão, né? Bem na divisão das páginas, mas o nosso gabarito é a letra D. E saiu torto. Letra D. Mas, claro, a gente não pode deixar de passar pelos outros candidatos que apareceram aqui na letra E. Então, na opção A, ele diz que foi o Café Filho. Quem foi Café Filho? Foi vice-presidente de Getúlio Vargas, que assumiu a presidência após o suicídio de Vargas lá no governo da década de 50. Café Filho era o seu vice-presidente, fora do Estado Novo. Então, Café Filho não pode ser o nosso gabarito. Deixa eu só colocar aqui que ele passou a ser presidente em 1954, após o suicídio de Vargas. Já João Goulart, ele foi presidente do Brasil entre 1961 e 1964. Deixa eu colocar aqui, 1961 a 1964, bem antes do golpe de 1964, o golpe militar. Portanto, não teve participação na assinatura da CLT. Já na letra C, Jânio Quadros foi presidente do Brasil por apenas 7 meses. Ele governou, foi eleito em 1961, mas renunciou com apenas 7 meses de governo. Então, todos os candidatos que apareceram até agora são posteriores à assinatura da CLT. Enquanto isso, na letra D, nós temos Getúlio Vargas, que governou de 1930 a 1945, estando dentro do contexto da assinatura da CLT, que foi em 1943. Nosso gabarito. Enquanto isso, na letra E, Juscelino Kubitschek governou o Brasil entre 1956 a 1961. Deixa eu colocar aqui embaixo é difícil de escrever. 1956 a 1961, também posterior à assinatura da CLT. A principal característica do governo de Juscelino Kubitschek, o JK, são as metas de 50 anos em 5, pela construção de Brasília, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de Juscelino Kubitschek por essa questão. Número 9, gabarito letra D. E por fim, vamos para a nossa última questão. Número 10. Devido à grande demanda da exploração da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, muitos nordestinos foram atraídos com a promessa de trabalho nos seringais da Amazônia. Eram conhecidos como: letra A, mercenários da borracha; letra B, trabalhadores da borracha; letra C, empregados da borracha; letra D, soldados da borracha; ou letra E, nordestinos da borracha. O nosso gabarito é a letra D, soldados da borracha. Essa questão pode parecer que não tem muita ligação com a Era Vargas, mas tem. Lembrando que o Brasil declarou guerra na Segunda Guerra Mundial em 1942, enviando a Força Expedicionária Brasileira
em 1944, dentro de um contexto da Era Vargas, que é de 1930 a 1945. O termo soldados da borracha ele foi usado para enfatizar a importância desse trabalho e também desses homens que foram enviados e esquecidos pelo governo federal. Pois era a partir do látex que se produziam os pneus de carros, a borracha, e demais insumos importantes para a linha da frente. Então, enfatizar a relevância desse trabalho, a memória desses homens como soldados da borracha, como participantes, os soldados esquecidos da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Se você não conhece a história desses soldados, eu recomendo você seguir o Visita ao Passado, o canal original, o irmão mais velho do Visita ao Passado Educação, que surgiu lá em 2020 esse projeto, e vai estar com um link aqui na descrição, assim como a lista. E aqui a gente encerra a nossa primeira lista de exercícios do Visita ao Passado Educação. Se você gostou, não se esqueça de inscrever. Se eu te ajudei, deixa um like, assim você consegue me ajudar também. E não se esqueça de conferir o site do canal para realizar novas listas e que essas listas terão seus gabaritos comentados corrigidos aqui no Visita ao Passado Educação. Um abraço e até a próxima!